Carlos Secretário é o novo reforço do Real Madrid. Depois de uma campanha no Euro 96 assinalável, o lateral direito assina pelos merengues após 3 temporadas no plantel principal do Futebol Clube do Porto. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Vasco, olá, obrigado por me receberes neste negócio mistério, teres aberto a porta para que a gente possa surpreender aqui os nossos ouvintes e seguidores de coisas que o mundo nos surpreendeu. É um prazer, já estava farto do Luís e agora dou-te a oportunidade a ti. Ora bem, ou seja, se isto não correu lá muito bem, afinal também tu ficas farto de mim. Vamos lá ver. Olha, surpreendeu-te a que ponto este negócio em 96-97? Foi surpreendente porque o secretário já jogava no Porto, era internacional português, tinha estado no Europeu, mas ainda não tinha, na posição de lateral direito, ainda não tinha assim tanta experiência quanto isso. O secretário inicialmente era mais extremo, médio direito, só com o Robson, e principalmente até na época 95-96 começou a fixar-se como lateral direito, ou seja, foi tudo bastante rápido, muito repentino, porque eu até tenho a ideia que o secretário ainda começa a época 95-96 a extremo, com o João Pinto ainda a titular, e só ali, meio da época, é que recua no terreno e meio ano depois, basicamente, está no grande Real Madrid. Por isso foi, na altura, um negócio bastante surpreendente. Um negócio que terá, neste caso, valido ao Futebol Clube do Porto qualquer coisa como 300 mil contos. Meu Deus. Já lá vamos falar sobre isso. 300 mil contos, malta jovem, é pegar na máquina calculadora e multiplicar isto por 5 e ver qual é que é o valor. Para já, vamos aos números de secretário no Real Madrid. E Vasco, conta-nos tudo. São bons números, então, aqui, de Carlos Secretário no Real Madrid. Quem é que era aqui o grande rival dele antes de chegar aqui o Panucci? Está o Panucci. Exatamente. Mas antes de chegar o Panucci, quem é que era? Era o Chendo, já na reta final da carreira. O secretário foi contratado mesmo para substituir o Chendo na equipa titular, mas não se pode dizer que o secretário tenha sido feliz em Madrid. Ele esteve 1 ano e meio, fez 17 jogos pelos merengues, sendo que esses jogos todos foram em 96-97. Ele ainda fica meio ano em 97-98 antes de regressar ao Porto, e nessa temporada não joga nada, faz um único jogo. Esta época de 96-97 ele é contratado pelo Fábio Capello. Fábio Capello é o treinador e já teve aqui umas palavras até pouco abonatórias, não é? Para com o Carlos Secretário. O que é que ele disse, por acaso? Disse que ele já mais à frente, não é? Agora já no novo milénio, que ele se intimidava, que era bom nos treinos, mas que nos jogos o peso da camisola do Real Madrid o faziam amedrontar-se na hora dos jogos, sendo que ele não disse que era amedrontar, usou um vernáculo, outro termo que não fica muito bem dizermos no ar. Sim. Isso muitas vezes acontece no Real Madrid. Há muitos casos de jogadores que até são bons e têm qualidade, mas que depois realmente o peso da camisola, a pressão de ganhar, o jogar ali no Santiago Bernabéu pesa muito, e tens que ser muito forte psicologicamente, porque os adeptos do Real Madrid também vão de um extremo ao outro, tanto te adoram e te apoiam a 100%, como te detestam, insultam-te, subiam-te. Mesmo os maiores, o Cristiano Ronaldo, o próprio Raul, o Casillas, sofreram disso, quanto mais um jogador que acabou de chegar, que está a tentar dar tudo, mas as coisas não nos estão a correr bem, e em vez de receber carinho, ainda era mais pressionado, e isso foi meio caminho andado para que as coisas não lhe corressem assim tão bem. São 17 jogos que o Carlos Secretário faz no Real Madrid, e ele começa a época a titulares, não é? Como tu também fizeste essa referência. Até porque ele vinha com esse bom papel de estar a jogar com a camisola do Futebol Clube do Porto, de estar a jogar na Seleção Nacional, era titulares de Portugal. E qual é que é o momento em que ele desaparece? Bem, primeiro, contextualizando, ele também não foi para o Real Madrid numa fase fácil do clube. O Real Madrid passou ali por uma fase em que o Barcelona dominou o futebol espanhol no início da década de 90. O Real Madrid ainda volta a ser campeão em 95, mas em 96, ou seja, na época anterior à chegada dele,
A época do Real Madrid é muito má e de resto nem sequer conseguem ir às provas europeias, para se ver a dimensão da péssima temporada. E o secretário é um dos rostos da revolução. O Real Madrid muda muito o plantel nessa temporada. Chegou o Súcar, o Mijatovic, o Seedorf também contratando nessa temporada, o Roberto Carlos, e havia muita pressão. Dois laterais diferentes, Carlos Secretário e Roberto Carlos. Secretário à direita, Roberto Carlos à esquerda. Mas o que é certo é que ele começa ali a ser titular, só que ele é expulso também num dos primeiros jogos, ao quarto jogo, e ele é expulso. E isso complica ainda mais a sua passagem pelo clube, apesar de que ele volta a ganhar. É num jogo frente ao Oviedo, não é na quarta jornada, é no quarto jogo dele. Exatamente, é na quinta jornada fora. Uma vitória por 3-2 e o secretário é expulso com duplo amarelo. É verdade. De qualquer forma, ele como castigo e volta à equipa titular. Esse Real Madrid foi campeão, fez uma excelente temporada. É uma época, tu também deves lembrar, que os jogos davam na TV, era verdade. A Liga das Estrelas. Esta é a época do Ronaldo Fenómeno, não é? Exatamente, é isso. Ou seja, mesmo nós portugueses também acompanhamos bastante esta liga, até porque foi para lá o secretário, nessa temporada o Bahia também foi para o Barcelona, o Fernando Couto também, já estava o Figo no Barcelona. E reza a lenda de que no dia em que o secretário assina pelo Real Madrid, em Lisboa, o Bahia ligou-lhe a dizer: então, não vens para aqui? O Bobby Robson está à tua espera. Ou seja, ele tinha os dois grandes. E ele disse: mas nunca me falaram do Barcelona. Eu acabei de assinar pelo Real Madrid e nunca me falaram do Barcelona. E ele assina já depois do Campeonato da Europa, não é? Sim, sim. Ou seja, quando começa o europeu ainda não está fechado, não. Okay. E ele assina, e este valor é de facto uma coisa assombrosa. Estamos a falar de 1,5 milhão em 96, no verão de 96, 300 mil contos, ou 300 mil escudos, era 1,5 milhão. Sim. É um valor... Era bastante substancial na altura. E pronto, o secretário mesmo assim, até a meia da temporada, é quase sempre titular, até porque o Chendo já está mesmo na reta final da carreira, já não consegue dar tudo. O Chendo é o nome histórico do Real Madrid, mas já... Tinha 35 anos. Exato. Já. Basicamente o Chendo nesta altura estava mais ou menos como o João Pinto no Futebol Clube Porto, ou seja, jogadores históricos no clube, mas que já não conseguiam dar tanto rendimento como deram ao longo da carreira. E apesar da equipa estar bem, porque o Real é campeão e tem a ideia que liderou praticamente toda a Liga Espanhola, o secretário era sempre visto como o elo mais fraco. E o Real Madrid, já que tinha o Capello, como tu disseste, como treinador, que já tinha treinado o Panucci no AC Milan, no mercado de inverno vai buscar o Panucci para lateral direito. E basicamente desde que o Panucci chega, o secretário quase que desaparece da equipa, ainda faz ali alguns jogos em janeiro e em fevereiro, mas mesmo assim os jogos não lhe correm nada bem. O Real acho que é eliminado pelo Barça na Copa do Rei e ele entra e sai no mesmo jogo. Sim. Ou seja, nunca nada correu bem e acho que acima de tudo foi o tal problema psicológico. Ou seja, já é um jogador a quem as coisas não estavam a correr bem, estava a sentir o peso da camisola. No mercado de inverno vem um jogador para a sua posição e que era visto logo como titular, ganha a titularidade. E o secretário nunca mais conseguiu sair desta má fase. E acho que acima de tudo é psicológico. O jogo a 5 de fevereiro de 97, um jogo que também não estava a correr bem ao Panucci, ele saiu ao intervalo, depois é um jogo recheado de amarelos. Este jogo lembro perfeitamente, foi um jogo eu, por acaso, este não tenho a grande pancada velha. E em que a equipa, o secretário entra e sai depois aos 80 minutos. Portanto, é aqui uma resposta para entrar o Fernando Santos, que também era defesa. Mas era mais central até, não é? Sim, era mais central. Mas era o filho do presidente, que se calhar o Fábio Capello não... O Fábio Capello também chegou a dizer que havia muita pressão para que o Fernando Santos pudesse ser a opção em vez do secretário. O secretário chegou a dizer que o que o afastou da equipa numa fase inicial e que depois o fez perder o comboio foi uma lesão no nervo ciático que ele teve e que o debilitou muito, e não foi nenhuma pancada, não foi nada concretamente de treino ou de jogo, foi uma questão física quase genética, que ele teve esse problema com o nervo ciático e essa pressão que ele teve das costas para a perna o incapacitou bastante e
é óbvio que faz perder o comboio num ritmo como este, não é? Depois, a grande questão é que basicamente a passagem dele pelo Real Madrid acaba por ser quase misteriosa, como diz aqui o nosso programa, uma vez que, se falarmos nos dias de hoje, claro que já passaram 25 anos, não é? Já há muita gente, quase 30. Muitos aficionados do Real Madrid que não fazem ideia quem é o secretário. Passou mesmo de forma quase anónima no clube, mas o que é certo é que se pode orgulhar de ter jogado no grande Real Madrid. E estar no museu do Real Madrid, apesar de ele não ter jogado, na época a seguir, que é a época que ele começa e vem para o Real Madrid é campeão da Europa. O Real Madrid é campeão da Europa com o Jupp Heynckes, e ele, apesar de não fazer nenhum jogo, ele elogia muito esse percurso e a frontalidade do Jupp Heynckes, que lhe disse que não contava com ele e que era melhor ele encontrar uma solução, ao contrário do Capello, que nunca teve uma conversa com o Carlos Secretário. Depois, eu tenho a ideia que o secretário ficou muito marcado por essa passagem nada feliz pelo Real Madrid a partir daí na sua carreira. E acho que a partir daí quase toda a gente o via mesmo no Porto como um jogador que iria cometer erros, que não iria cumprir. Ainda ficou pior depois do erro cometido em Alvalade já pelo Porto, quando faz aquele passe que dá o gol do Acosta. Por isso acho que houve um secretário antes de 96 e depois de 96, até 96. E eu lembro de uma fase com o Bobby Robson do Porto, quando ainda jogava a extremo. O Porto ganhou vários jogos por 1-0 e ele marcava o gol decisivo. Era um jogador rápido, como lateral também cumpria bem, e era um bom jogador, era um bom lateral. Mas depois... Apesar de tudo, não surpreende a ida dele para o Real Madrid. Sim, e surpreende também até pelo timing, porque foi, no fundo ele ainda tinha pouca experiência como lateral. Mas não surpreendia que despertasse o interesse de grandes clubes. Ele era titularíssimo do Porto, que na altura era bicampeão português, já era titular também da seleção, por isso era normal que houvesse algum interesse. Mas a partir daí sentiu-se sempre no secretário ali um bocadinho de falta de confiança, se calhar também os próprios adeptos exigiam muito, e acho que a partir daí o secretário ainda ficou até 2004 no Porto. Ele também ganha a Champions pelo Porto, e acho que também não joga. Eu acho que ele não chega a fazer nenhum jogo nessa temporada. Não, porque no registro dele no 0-0 não há nenhuma Champions. Pronto, lá portanto, está. Ele faz parte do plantel, mas, ou seja, esteve em dois clubes foram campeões da Europa, mas ele não chegou a jogar. E só mesmo nas duas últimas épocas é que ele começou a ser menos utilizado, com o Paulo Ferreira a titular, até lá, ou seja, entre 97 e 98. E 2001, 2002, ainda apanha ali o Ibarra, vai para o banco, mas acaba na mesma primeira titularidade, ou seja, ele há muitos anos consecutivos titular no Porto, mas sempre visto com muita desconfiança por parte dos adeptos, e os adeptos rivais muitas vezes quase que a gozarem, e o tal lance do Acosta é significativo disso. Normalmente quando se fala do secretário, as pessoas não pensam tanto nas coisas positivas que ele fez, claro, mas falam desse passe e falam da passagem pelo Real Madrid, mas quem dera a todos os jogadores terem a oportunidade de ter a carreira dele e de poder jogar no Real Madrid. Nem mais, são muitos jogos mesmo de Carlos Secretário como jogador, como podemos também anotar, são 538 jogos de Carlos Secretário. Sim, mais de 300 pelo Porto. Mais de 300 pelo Futebol Clube Porto, 17 no Real Madrid, que fica aqui sempre com aquela ideia de que havia merengue, mas faltava salsa. Faltava um condimento extra. Verdade, é verdade. Algum arroz, alguma velocidade, poder ali entrar no Santiago Bernabéu e não ter medo de jogar contra ou com os seus colegas Sim, era uma equipa de estrelas, não é? E acredito que não tenha sido também fácil para ele havia aqui muita proteção. O Seedorf já tinha sido campeão da Europa com o Ajax. O Guti a aparecer, havia o Redondo, havia o Hierro. Sim, aqui este texto defensivo com o Hierro de um lado, o Alcorta, que tinha vindo também tinha vindo do Atlético, que ele tinha aqui de alguma forma encontrado na seleção espanhola, o Alcorta, juntamente com o Nadal, que estava no Barcelona, e o Carlos Secretário
É aquele, se calhar, demasiado cedo o sucesso da fama, não é? Sim, eu acho que é isso. Se calhar para ele e para o clube, para o Porto, onde ele estava antes, a saída foi prejudicial. Claro que em termos financeiros, como disseste, foi bom, mas o secretário, no fundo, esteve ali 1 ano e meio, em pouco ou nada jogou, e o Porto nesse ano e meio também teve muitos problemas com a lateral direita. O João Pinto ainda já é final da carreira, passaram o Rui Oscar, o Butorovic, o Neves, e tinha que ser normalmente até o Sérgio Conceição a recuar para a lateral direito. Ou seja, o Porto também durante 1 ano e meio e o secretário parado. E o secretário parado, é verdade, é verdade. No Real Madrid. Ora, está feito o primeiro negócio mistério desta segunda temporada com Carlos Secretário e a sua passagem pelo Real Madrid. Vasco, obrigado a todos que nos ouviram. Já sabem, contamos sempre com as vossas opiniões e sugestões e quem sabe se vocês não vão dizer aí qual é que é o negócio mistério que nós temos de falar e ainda não falamos. Um abraço a todos.